Boa tarde a todos, dando início aqui a mais uma audiência pública virtual. Projetos que discutiremos 56, 63, 64, 65, 68, 69 e 70 de 2020, na data de hoje, do dia 5/6/2020, às 14h30. Boa tarde, declaro abertos os trabalhos da audiência pública virtual designada para discutir sobre os projetos de lei 56, 63, 64, 65, 68, 69 e 70 de 2020, todos de autoria do Executivo Municipal, que visam o projeto de lei 56, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. O projeto 63 de 2020 autoriza a inclusão de nova ação 2633 de emenda impositiva estadual na Lei 5.196, de 20 de dezembro de 2017, no plano plurianual do período de 2018 a 2021. Projeto de Lei 64 de 2020 autoriza a inclusão de nova ação 2633, emenda impositiva estadual na Lei 5.455, de 26 de junho de 2019, a Lei de Diretriz Orçamentária para exercício de 2020. Projeto de Lei 65 de 2020 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 200 mil, destinado a atender a inclusão de nova ação 2633, emenda impositiva estadual. Projeto de Lei 68 de 2020 autoriza a inclusão de nova ação 2635, emenda impositiva estadual 2020-29-15748, na Lei 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o plano plurianual no período 2018 a 2021. Projeto de Lei 69 autoriza a inclusão de nova ação número 2635, emenda impositiva estadual 2020.29.15748, na Lei 5.455, de 26 de junho de 2019, a Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2020. Projeto de Lei 70 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 100 mil, destinado a atender inclusão de nova ação 2635, emenda impositiva estadual 2020.29.15748. Comunico que, de acordo com o ato da mesa 287 de 2020, foram suspensas temporariamente as atividades administrativas de expediente presencial no prédio da Câmara Municipal, como medida de controle para o enfrentamento de emergência à saúde pública e prevenção à infecção e à propagação do coronavírus Covid-19. O período será de 1 de junho a 15 de junho de 2020. Voltando às atividades, então, no dia 16. Audiência pública continuarão sendo realizadas através da tecnologia virtual, disponibilizada a gravação no sistema CâmaraNet e no canal do YouTube. Registro e agradeço também a presença dos vereadores da nossa assessoria e dos secretários. Vereador Jefferson Couto, presente, participando. José Antônio Camargo de Castro. Presente. Participando. Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Não participando. Vereadora Luciana Batista. Presente. Participando. Vereador Natal Furlan. Presente. Participando. Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Não participando por motivos de trabalho. Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva também justificou a sua ausência, motivos de trabalho. Vereador Cílio Aparecido Pires. Presente. Participando dessa audiência. Vereador Vitor Nares Neto. Não participando da audiência. Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Não. Não participando dessa audiência. E os seguintes representantes da Prefeitura Municipal: o senhor William Passos Ponciano, secretário municipal de Comércio e Indústria, e o senhor Leonardo Frink Maiale, secretário municipal de Finanças. Boa tarde, seja bem-vindo a essa nova tecnologia aqui, para que a gente possa explanar a população. A audiência está sendo realizada para atender o artigo 37 da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, princípio da transparência
da transparência da gestão fiscal e aos termos do artigo 4º da Lei Municipal 5.196, de 20/12/2017, assegurando a participação da população no processo de discussão dos referidos projetos de lei desta tarde. Informo que a cópia integral dos referidos projetos de lei, os quais acompanham os quadros demonstrativos das alterações propostas no Plano Plurianual do Município, período 2018 a 2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, bem como os demonstrativos de cálculos e anexos que compõem o projeto de lei 56 de 2020, foram disponibilizados no site da Câmara Municipal, endereço www.câmaramunicipal.sp.gov.br. Também através do e-mail audienciapublica@câmarapirassununga.sp.gov.br. Foi aberto o canal para participação da população e encaminhar sugestões e perguntas para essa audiência. Solicito que proceda, então, nesse momento, a leitura dos demonstrativos de cálculo e anexos que compõem o projeto de lei 56 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências, bem como o texto que destaca a importância da Lei de Diretriz Orçamentária como instrumento indispensável na gestão financeira do município. Convidamos nesse ato o vereador Zé Castro, que já tem experiência como secretário, a fazer a leitura aí no lugar do vereador Paulo Rosa, que teve que se ausentar por motivos profissionais. Registramos que o projeto de lei número 56 de 2020 é composto dos seguintes documentos: demonstrativo de cálculos, demonstrativo do quadro 1, cálculo das receitas do anexo de metas fiscais, demonstrativo quadro 2, cálculo das despesas do anexo de metas fiscais, demonstrativo do quadro 3, cálculo da dívida consolidada e do resultado nominal, anexo de riscos fiscais, demonstrativos de riscos fiscais e providência de 2020, anexo de metas fiscais, composto das seguintes tabelas: tabela 1, metas anuais; tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais e do exercício anterior; tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores; tabela 4, evolução do patrimônio líquido; tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos; tabela 7, estimativa e compensação da renúncia de receita; tabela 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter contínuo; anexo 6A, demonstrativos de programas e ações por órgãos e unidade físico-financeiro para exercício do ano de 2021. Importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias como instrumento indispensável na gestão financeira do município. O projeto de lei 56/2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução de lei orçamentária de 2021 e da outras providências. Trata-se de relevante propositura. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro de 2021. Ela também orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre as alterações na legislação tributária, estabelece a política de aplicação das agências financeiras e ofícios de fomento. Para compreendermos melhor a importância da Lei de Diretriz Orçamentária e sua integração como relevante instrumento de planejamento, destacamos a Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei número 4.320 de 1964, criaram mecanismos sobre o planejamento orçamentário, cuja ação é obrigatória aos governantes. Existem 3 peças orçamentárias: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei
orçamentário anual, as quais possui previsão, programas e metas de governo, orçamento para um ano, enquanto que a terceira peça, o plano plurianual, é um instrumento de planejamento para o exercício de 4 anos. A administração pública fica obrigada a trabalhar em consonância com as 3 peças orçamentárias, não podendo realizar despesas que não esteja prevista nas respectivas leis. Assim roga o artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que serão consideradas não autorizadas, irregulares e celivas ao patrimônio público a geração de despesas ou assunção de obrigação que não tenha adequação orçamentária e financeira com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Orçamento Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual. Sendo assim, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe uma ação planejada e transparente para que sejam prevenidos riscos e corrigidos desvios capazes de afetar o equilíbrio da conta pública. Portanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias trata-se de um instrumento de articulação entre o plano plurianual e o orçamento anual, servindo de orientação para a elaboração da lei orçamentária. Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias também deverá dispor sobre os investimentos prioritários para o exercício seguinte e sobre as alterações na legislação tributária e demais variáveis que possam influenciar na execução orçamentária do exercício a que se referir. Visando reforçar a importância das diretrizes orçamentárias, a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias também deverá dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critério e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas, e condições, exigências para transferências de recursos à entidade pública e privada. Determina ainda que deverá conter 2 anexos, um de metas fiscais, onde deverão estar estabelecidas metas para 5 variáveis, receitas, despesas, resultados nominais e primário e dívida pública, de outro de riscos fiscais, onde deverão ser avaliados passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, consignando as medidas a serem adotadas caso se concretize. Lido, senhor presidente, senhores secretários e vereadores. José Castro, obrigado. Vereador José Castro, pela leitura. Comunico que as sugestões de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021 poderão ser enviadas no e-mail legislativo@câmarapirassununga.sp.gov.br até o dia 10 de junho de 2020. Lembrando que, de acordo com o artigo 166 da Constituição Federal e artigo 121 da Lei Orgânica do Município, as emendas ao projeto de lei em questão somente poderão ser aprovadas caso sejam compatíveis com a lei do Plano Plurianual, observadas as restrições legais. Neste momento, farão uso da palavra os senhores representantes da Prefeitura Municipal para explanar sobre o projeto, sobre os projetos, né? E informo a todos que somente após o término da explanação dos objetos do projeto de lei será concedida a palavra a perguntas. Com a palavra os representantes do Executivo, né? O nosso amigo Léo e o William Ponciano. Boa tarde a todos. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos os nobres vereadores, a presença do presidente Jefferson Couto. É muito importante que a população venha saber sobre os atos públicos, e esse veículo de internet é fabuloso, porque isso dá acesso a que as pessoas possam estar entrando em qualquer local, em qualquer momento. Parabéns, então, pela iniciativa da Câmara. Bom, os projetos consistem em verbas impositivas do Governo do Estado de São Paulo,
onde estão vindo duas verbas, né? Uma de R$100 mil, uma de R$200 mil, ambas para a saúde. A verba de R$100 mil é uma verba de custeio, tá? Uma verba do deputado Daniel Soares, do DEM. Então, ela vem como custeio para a nossa cidade, onde a Secretaria de Saúde ainda vai construir um plano de trabalho para realizações de eventuais ações com a utilização dessa verba, tá? E a outra verba, uma verba de R$200 mil, que é uma verba que não tem autoria definida de deputados, então veio de uma comissão, essa comissão não foi divulgada oficialmente para Pirassununga, onde a Secretaria de Saúde já fez um plano de trabalho dela. Esse plano de trabalho consiste em equipamentos de informática para que possam ser utilizados aqui no município de Pirassununga, juntamente também com outros materiais de bens de consumo. Vereador Léo, o vereador não, perdão, nosso secretário Léo Maiali. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, secretário William. Falando sobre um dos projetos, que é sobre a LDO para o exercício 2021, acho que o que tem de mais importante é ressaltar a forma como ela foi construída nesse momento de incerteza econômica, incerteza quanto ao futuro próximo e ao ano próximo também que virá. Nós fomos extremamente comedidos, houve uma redução, nós conseguimos apresentar uma redução do orçamento vigente de 2020 para a LDO, para o exercício de 2021, na ordem de R$21.600.000, dos quais foram subtraídos valores referentes a verbas de convênio que foram suprimidas, e também não consta, não apreciamos, não incluímos os valores com relação à alienação de bens imóveis. Não foi aplicada a inflação, né? Não foi aplicado nenhum tipo de reajuste. Então, praticamente, nesse momento, a gente simplesmente replicou o orçamento de 2020 sem considerar possível inflação, possível correção monetária e tentando cortar também algumas receitas e algumas despesas para o exercício 2021. Obras e equipamentos, simplesmente os que ainda estarão vigentes e talvez transpassem para 2021. Então, algumas obras estão contempladas, outras já se encerraram ou se encerraram em 2020. Então, óbvio que não estão contempladas para a LDO de 2021. Com isso, nós fechamos a LDO nossa no valor de R$265.389.900 para o próximo exercício. Em cima, a LDO é uma das 3 peças orçamentárias que compõem as diretrizes orçamentárias, e a partir dela, tomando como base a LDO, é que a gente vai construir, então, o nosso orçamento anual para o exercício seguinte. Em suma, é isso, presidente. Só isso? Estou disponível para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Obrigado, secretário Léo Maiali. Comunico, então, que, visando a harmonia dos trabalhos, será concedido o tempo de até 5 minutos para cada vereador que queira fazer uso da palavra. Consulto os vereadores que queiram fazer uso da palavra. Eu gostaria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu queria tirar uma dúvida com o William, secretário.
Qual que é o número da emenda mesmo, de 200 mil? O número da emenda. Só um momentinho aqui que eu vou... Aqui está com o plano de trabalho. Aqui. As três, né? 2019, SES 1430. Certo. 2019, SES 4130. E 2019, SES 5759. 2019, qual que é a segunda? 41,30. 4130, outra 5759. Ah, tá joia. Obrigada, é só isso. É a dúvida. Mais alguma pergunta em relação às leis de diretrizes? Natal? Está com o microfone fechado. Vereador Natal, agora sim. Tá, tô tranquilo, sossegado. Tranquilo. Zé Castro. O microfone fechado também. Zé Nada a Castro. declarar, presidente. Nada? Vereador Sidney Pires. Gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Tem que abrir o microfone do Sidney também. Aí. Algum questionamento, vereador Sidney? Não, tranquilo. Não? Então, neste momento, como os vereadores presentes não têm mais questionamento a fazer, eu solicito à nossa assessoria de excelência, como sempre, se existe algum questionamento virtual aí, de algum que queira fazer alguma pergunta, alguma colocação aos secretários. Está fechado o microfone da Adriana. Espera aí, só um minuto. Só um minutinho, Adriana. Não deu, Ulisses? Aqui para mim está aberto. Adriana, o seu microfone tem como clicar nele? Está fechado. Na tela do computador, com o mouse. Está cortando a internet da Adriana. Agora sim. Agora foi. Entrou? Tá. Foi. Então vamos lá. A Câmara recebeu agora, às 14h53, um e-mail do senhor Jefferson Porto. Vou ler o e-mail na íntegra. Boa tarde. Gostaria de saber se há enquadramento na Lei de Diretrizes Orçamentárias, isenção de ITBI, de acordo com o orçamento do município aprovado para casas em empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida. Ele se referenda e fala conforme Lei Complementar 93, de 26 de maio de 2010, anexo. Muito obrigado, Jefferson. A lei que ele anexou é a Lei Complementar número 93, de 26 de maio de 2010. Ela institui o programa de incentivos à implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social do município de Pirassununga, vinculado ao programa federal Minha Casa, Minha Vida e da outras providências. Essa é a pergunta do cidadão Jefferson Porto. Gostaria de voltar a palavra para os secretários que representam aí, né, neste momento, o prefeito, para falar sobre essa colocação, então, do internauta. As renúncias de receita e as isenções, elas são previstas na tabela 7, como o anexo chamado de tabela 7, do plano da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E foi previsto, sim, contemplação de impostos, não só o ITBI, mas alguns outros também, para atendimento da lei
que institui o programa Minha Casa Minha Vida. Resumindo, então, foi incluído, né, Sim. a lei dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Sim, sim, presidente. Ótimo. Então, daí, depois a gente replica aí a resposta ao internauta. Mais alguma, Adriana? Não, presidente, até o momento, somente essa que nós recebemos agora às 14h53. Então, eu pergunto novamente aos vereadores se queiram fazer uso da palavra. Não? Não, Então, eu não. devolvo aí para que a assessoria do prefeito, aí, os dois secretários, que queiram fazer o encerramento aí, né? As considerações finais. Bom, quero agradecer mais essa oportunidade, nós podemos estar trazendo, né, as ações públicas aqui e podendo estar esclarecendo a população. Uma boa tarde a todos, fiquem todos com Deus. Agradeço a oportunidade de trazer esclarecimentos quanto ao projeto de lei da LDO 2021 e, como sempre, me coloco à disposição para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento necessário, mesmo após a audiência. Obrigado, secretários. Obrigado, vereadores. Obrigado, colaboradores. Deixo aí um abraço enviado por vocês, secretários, ao nosso prefeito Dimas. Nada mais havendo a tratar, a presidência dá por encerrada essa audiência pública virtual, agradecendo a participação de todos. Um grande abraço. Um abraço. Até logo.